O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Oração a São Jorge. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, e defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Ogum, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai amado, Jesus de poder e bondade, neste momento, elevando o pensamento a vós, nos colocamos aos vossos pés, em agradecimento por toda a vossa misericórdia, por toda a vossa proteção. Nós saudamos a corrente de São Francisco de Assis. Saudamos os guias e mentores da nossa corrente. Saudamos os orixás da nossa casa. Especialmente saudamos Xangô, que comanda a nossa casa. Saudamos ainda Iemanjá, Oxum, Obaluayê. Saudamos Ogum, o nosso poderoso orixá, orixá de força e de luz. Que Ogum nos abençoe, nos ajude a vencer as nossas demandas, a vencer os dragões da nossa vida, que são nossas perturbações, para que possamos caminhar cada vez mais processo evolutivo neste plano. Que a força de Ogum esteja com cada um de nós, com cada um que aqui está, com cada um que não está aqui,
mas que é alcançado pelos nossos pensamentos e por todo este plano terreno. Essa força de luz, a força do guerreiro do amor, que é Ogum. Pedimos as bênçãos e a proteção e saudamos a São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e a Melquisedeque. Saudamos Maria, nossa mãe amada, nosso atalho para Jesus. Saudamos essa mãe querida, pedindo que nos abençoe, nos ilumine, nos ajude e nos proteja sempre com seu amor de mãe, sua luz amorosa. E saudamos ao nosso mestre, nosso Pai Oxalá, nosso mestre de luz, nosso Pai amoroso, pedindo que Ele nos guie e nos oriente, que Ele acompanhe nossos passos sempre, que Ele ilumine esse plano terreno, para que possamos finalmente caminhar na paz. Pedimos pela paz, Senhor, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz em cada recanto deste planeta, em cada canto deste plano terreno, em tantos países que vivem em meio a guerras, a lutas desumanas. Pedimos pela paz, Senhor. Pedimos pela paz no nosso Brasil, paz no Rio de Janeiro, pela paz nos nossos lares e principalmente nos nossos corações. Pedimos pelas crianças, Pai, pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à miséria, tantas guerras, a tanto desamor. Pedimos que as crianças recebam a sua luz, para que mudem este plano, para que vivam um plano melhor, para que transformem este mundo num mundo mais justo, mais humano, mais amoroso. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, professores, por todos que ajudam a nossa creche, por todos que ajudam a nossa casa nos seus projetos sociais, por todos que aqui vêm, pelos médiuns da nossa casa, pelos seus familiares, por todos nós, Senhor. Pedimos por todos aqueles que vivem nas ruas, passando necessidade, por todos os que estão nos leitos hospitalares, nas clínicas, todos aqueles que estão precisando da vossa luz, pelos presidiários, pelos suicidas. Pedimos, Pai, muita luz, muita paz. Pedimos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes foram colocados na nossa caixinha de pedidos e que estão no nosso pensamento neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, instruções de João Batista, Lucas capítulo 3, versículos 7 a 14. Dizia então às multidões que saíam para ser mergulhadas por ele: geração de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de vossa reforma mental, e não comeceis a dizer dentro de vós: temos como pai a Abraão, porque vos declaro que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe o povo: que havemos então de fazer? Respondeu-lhes: aquele que tem 2 túnicas, dê uma ao que não a tem. E aquele que tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem mergulhados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu ele: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Perguntaram-lhe também uns soldados: e nós, que havemos de fazer? Respondeu-lhes:
A ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa. Contentai-vos com o vosso soldo. Aqui entram em cena os fariseus e saduceus. Estudemos quem eram. Os fariseus. A separação levada ao exagero tornou os fariseus um grupo antipatizado. Além disso, tendo perdido a sinceridade inicial e cedendo às fraquezas humanas, levavam à observância as coisas externas, muito atentos a que fossem vistos e aplaudidos pelos homens. Daí terem passado a história como protótipos dos que dão valor apenas às exterioridades, sem nenhum aprofundamento e como sinônimo de hipócritas. Os saduceus. Os fariseus opunham-se aos saduceus porque estes acatavam com subserviência as dominações estrangeiras, desde que não perdessem sua influência política, porque só aceitavam a lei escrita, recusando as tradições, porque não admitiam a sobrevivência do espírito, nem os anjos, ensinando que a alma morria com o corpo, porque ridicularizavam os rituais tão queridos aos fariseus, embora fossem mais rigorosos que eles nos julgamentos, exigindo pena do talião para mostrar-se inflexíveis no cumprimento da lei. Lucas, que é mais preciso nos pormenores, coloca na boca de João, como dirigida à multidão, a reprimenda que Mateus esclarece ter sido específica para os fariseus e saduceus, que tinham ido procurá-lo à margem do Jordão. Chama-os englobadamente geração, filhos de uma víbora, serpente muito comum às margens do Mar Morto. A víbora é cheia de astúcia e veneno. Ao invés de abrigar-se sob as areias como alhures, fugia às enchentes imprevisíveis do Jordão, vivendo sobre as árvores. A isso alude João quando indaga quem lhes havia ensinado a fugir da ira vindoura, isto é, da ação do karma, que lhes era devido por seus erros e enganos. E pede-lhes não palavras e confissões, mas frutos, isto é, obras que lhe comprovem a reforma mental. Depois desilude-os quanto à esperança de obter vantagens só por seus títulos de filhos de Abraão. Vem isto esclarecer que não basta estar filiado a esta ou aquela doutrina religiosa. Não bastam os privilégios da raça, mas só o merecimento equivale, o merecimento pessoal individual. Alude a seguir às pedras, das quais Deus pode suscitar filhos a Abraão. A frase, para os que conhecem as leis da evolução, nada tem de absurda. Todos os seres humanos já passaram nas fieiras dos milênios pelo estágio do mineral, das pedras, e chegamos ao estado atual. E a evolução prossegue sempre. Continuando, aparece em frase vigorosa e imagem de rara felicidade literária a figura do lenhador, com o machado já em posição de derrubada, para desarraigar as árvores que não produzem bons frutos, a fim de transformá-las em lenha. Não há tempo a perder. É hora de apressar-se para que não seja tarde demais. Lucas prossegue, exemplificando os ensinamentos de João, dando-nos 3 respostas típicas. Ao povo, ajudar e servir, distribuindo o que for supérfluo com os que necessitam. Para que 2 túnicas, se só vestimos uma de cada vez? E tendo uma guardada em casa, veremos sem remorsos alguém que está nu ao nosso lado? E tendo comida, deixaremos o nosso próprio eu em outro corpo a morrer à míngua? Aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, não cobrar mais do que está prescrito, isto é, limitar-se à justiça. Aos soldados,
não fazer violência, nem dar denúncia falsa, assim como satisfazer-se com o que ganha. São, como vemos, ações externas da personalidade, o mínimo que se pode exigir de quem deseje progredir. Embora nada disso constitua ascensão espiritual, todavia a preparação para ela. O andaime não é a casa, mas sem aquele esta não se ergueria do chão. O que João pede é a divisão fraterna dos bens, a justiça na cobrança, energia sem violência, não caluniar ninguém, conformar-se sem ganância. Aos humildes, povo, pecadores, soldados, dirige-se com brandura, bem diversa das invectivas contra os poderosos, saduceus, e os vaidosos, os fariseus. Apresenta os conceitos de dever sem exagerar nos direitos, sem prejudicar ninguém, sem abusos. Em resumo, caridade e justiça, como pregava Isaías. Dividir o pão com o faminto, abrigar os pobres sem teto, vestir os nus, não furtar-se aos deveres diante dos irmãos. Está em Isaías, capítulo 58, versículo 7. Comentário de Torres Pastorino. Há muita gente que procura iludir aos outros e a si mesmos no caminho do progresso e da evolução espiritual. Os hipócritas, fariseus, em sua espiritualidade formalista externa, de rituais complicados e minuciosos, julgando-se superiores, correm presurosos para serem os primeiros a usufruir as vantagens religiosas, a fim de receber os elogios do povo. E os que estão em posição de proeminência, os saduceus, embora materialistas de convicção, ambicionam ser tidos como rigorosos no cumprimento da lei para não perderem suas posições de mando e influência. Ambas essas classes são severamente repreendidos por João, a quem não interessa agradar, mas sim pregar a verdade prestes a chegar. Sua tarefa de precursor estava acima das conveniências humanas. Não lhe importava angariar adeptos e bajuladores, nem número de criaturas, nem a elevada posição social ou religiosa dos discípulos. Sua missão era despertar os amadurecidos que aguardavam no imo do coração a voz do comando. O arauto não se deixava levar de respeitos humanos, mas falava abertamente, embora soubesse que estava sujeito a ser abandonado e depois combatido e perseguido pelos grandes do mundo e da religião. Mas a verdade tinha que ser proclamada desassombradamente, apesar das dolorosas consequências terrenas que pudessem advir daí. O momento crucial estava à porta. O machado que derrubaria as vaidades ilusórias já estava à raiz das árvores, e se não houvesse sinceridade nos grandes, os pequeninos, humildes e ignorantes perante o mundo, viriam tomar-lhes o lugar. Embora pedras, ainda presas da letra, se transformariam em filhos de Abraão, em eleitos no reino dos céus. Os rebeldes e fingidos seriam lançados no fogo do karma, da ira vindoura. Mas todos os que demonstram real arrependimento e boa vontade eficiente de trilhar a nova senda, esforçando-se de alma e corpo, esses serão aproveitados, desde que substituam os erros do egoísmo pela caridade, da usura pela generosidade, do abuso pela benevolência, da violência pela cordialidade, da crítica acerba pela compreensão, da ambição desmedida pela conformação resignada. Nós temos aí um evangelho muito bonito
que nos faz refletir muito sobre a questão da reforma mental. O que é isso? Reforma que nós temos que fazer dentro de nós. E nós só podemos alcançá-la se nós nos abrirmos cada vez mais para essa luz divina. Se nós deixarmos com que os nossos passos sejam conduzidos pelo divino, pela luz do Espírito Santo, por essa força maior que todos nós, essa força suprema que muitos ainda não conhecem, mas que nós temos que compreender, porque cada um tem o seu degrau de evolução, cada um passa por ele. Muitos aqui que não acreditam, muitos neste plano terreno não acreditam em nada, mas isso não tira o valor eventual de cada um. Porque muitas dessas pessoas são pessoas caridosas, são pessoas amorosas, são pessoas que estão fazendo o bem neste plano. Só que não conseguem compreender que existe uma força superior, uma força acima de nós. Uma força que nos dá essa compreensão maior, essa compreensão da luz divina, essa luz que nos acompanha sempre. E aí nós vemos um evangelho que nos fala que a caridade e a justiça são os grandes passos que nós temos que tomar. E a caridade não pensando só na caridade material, porque essa é importante também. Nós sabemos que não adianta só ensinar alguém a pescar. Se nós não dermos o peixe para aquela pessoa se alimentar naquele dia e ir buscar a pesca, ela não terá nem forças para caminhar. Então nós precisamos fazer a caridade material e a caridade espiritual. A caridade que acalenta, que fortalece alguém. Aquele abraço, aquele amor que nós podemos transmitir. As nossas preces, que também são luzes que nós emanamos. Porque nós podemos ser essa luz pequenina, essa pequenina luz que cada um pode ser e que, irmanada, pode transformar este plano. Da mesma forma como existe a maldade, existe a bondade. E se nós nos fortalecermos, nós podemos transformar essa luz e fazer com que essa caminhada seja melhor. Não só para nós todos, mas também para aqueles que estão ao nosso lado, para o nosso plano terreno. Então nós temos que lembrar, quando João fala na justiça e na caridade, quando ele fala em dividir bens, significa que nós não podemos fazer acúmulo de coisas. Quantas pessoas existem? Vocês lembram uma mulher que tinha aí lá não sei onde, não me lembro nem qual país, que tinha não sei quantos milhões de pares de sapato? Nem pés tinha para tantos sapatos, enquanto tantos andam descalços, né? Então, como nós podemos contribuir com o pouco que nós temos? Às vezes nós não temos muitas coisas, mas como nós vemos esse amor fraterno em pessoas, às vezes, tão humildes, que dividem com o outro um pedaço de pão, um espaço, até na sua casa. Como nós vemos isso, não é? Mas também temos que ver como podemos fazer a nossa parte. E é isso que é a reforma íntima. É nós nos transformarmos, nós iluminarmos o nosso interior, para que essa caminhada nossa seja melhor, para que nós possamos contribuir
não só com a nossa própria caminhada, mas com a caminhada deste plano, assim como Jesus fez. Quando ele seguiu, ele não seguiu só pensando na sua própria evolução. Ele seguiu caminhando para iluminar o mundo, para trazer a este plano uma paz maior. Nós ainda não aprendemos. Um dia, quem sabe, ainda muitas vezes teremos que reencarnar para que possamos caminhar melhor, para que possamos compreender melhor os nossos passos. Então fica para vocês essa mensagem, a mensagem da caridade, da justiça, a justiça divina, a justiça do amor e a caridade como o nosso caminho maior. Como dizia Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, está nos evangelhos dele e está aqui também, nos evangelhos do Pai, nos evangelhos de João. Fica para vocês essa palavra do Evangelho de João nesta tarde. Vamos pedir forças para o passe. Este passe que é pura luz, bastando que para isso nos coloquemos à disposição da espiritualidade superior. Senhor, dai-nos forças para o passe. Fazei com que de nossas mãos saiam os fluidos, curam, que equilibram, que energizam, que afastam os espíritos. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Obrigada.